Olá, tudo bem? Eu sou o professor Kenneth e esse é o canal Tendi. Hoje nós vamos aprender a pintar com lápis de cor e a fazer a escala monocromática, tá? Vamos fazer 3 escalas. Mas antes de começar, a gente vai entender mais ou menos como é que a gente utiliza o lápis para pintar. Porque muita gente começa a pintar assim, que nem uma criança, riscando em várias direções. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Uma criança, geralmente, na hora que vai pintar um lápis, com lápis de cor, ela risca assim dessa forma, como a gente está vendo aqui na imagem ao lado, tá? Então não é desta forma. A gente tem uma maneira. Então você pega o lápis, não na vertical, mas deixando ele deitado, deixa a ponta do lápis um pouco maior e você vai pintando em várias direções. Porém, inicialmente a gente começa em uma direção, não precisa utilizar força, só suavemente você pressiona para você ter esse controle da pressão do claro e escuro. Isso vai ser essencial na hora que a gente for pintar um desenho. A gente precisa ter a noção de o controle da mão, de suavizar, de começar com a tonalidade e vir suavizando, tá? Para a gente conseguir esse claro escuro. Eu vou fazer agora com uma outra cor, com um amarelo, uma cor clara. Então a gente vai perceber que também dá para fazer isso com todas as cores. Eu estou demonstrando aqui com lápis de cor, um lápis do tipo aquarela, né? Um lápis aquarelável, tá? Que eu gosto mais de utilizar. A gente está aqui no papel sulfite, que não é tão apropriado para desenho e pintura, porém dá para utilizar essa técnica com todas as cores, tá? Então estou demonstrando aqui inicialmente que como é que você utiliza, como é que você pega. Observe como é que eu pego na mão, como é que você deixa o lápis um pouco deitado, nunca na vertical. Tá? A não sei que você queira utilizar alguma técnica de pontilhismo ou outras, mas nesse momento agora vamos utilizar o lápis dessa forma, deitado e a gente sem fazer muita força. Tá? Agora eu vou demonstrar a vocês como é que nós vamos pintar na escala monocromática. A gente vai utilizar um tipo de pintura que a gente começa com lápis sem fazer muita força, pintando somente em uma direção. Tá? A gente vai pintar sem fazer muita força, deixar o lápis escurecer até onde ele conseguir e depois a gente vai fazer uma pintura cruzada, como se fosse uma malha. A gente fez nessa direção, agora a gente vai fazer em outra direção, para conseguir uma tonalidade mais escura e depois a gente vai modificando, porque desta forma você vai conseguir uma pintura mais escura e homogênea e não uma pintura que você consegue ver os traços em uma direção somente. Então eu fiz uma primeira, estou fazendo a segunda agora, você vai perceber que ele começa a escurecer, eu não estou fazendo força, estou suavemente pressionando, e aí agora comecei numa direção, depois eu fui nessa, e agora eu vou mudar a direção mais uma vez, e você vai perceber que já vai começar a ficar mais escuro e de uma forma homogênea, não vai ficar aparecendo linhas aparecendo como a gente vê na pintura infantil, que uma criança geralmente costuma pintar. Tá? Então a gente vai pintando mais vezes, é importante, tá? E olha que eu estou usando papel sulfite, que é um papel que tem brilho, que ele não é tão poroso quanto um papel canson, tá? E eu vou fazer mais uma demão agora, pintando em outra direção. E agora nós temos uma tonalidade um pouco mais escura. E você vai perceber que essa pintura, a gente conseguiu um escuro mais homogêneo do que aquela inicial que eu fiz com marrom ali, riscando, né, como uma criança. Tá? Então, feito isso, tá? Então é importante que você observe. Pintar em várias direções até você conseguir a tonalidade mais escura que você conseguir. Na nossa escala, você vai ter que repetir esse movimento até conseguir o tom mais escuro. Tá? Porque a gente vai fazer uma brincadeira do claro, do mais escuro, até o mais claro, até o branco do papel. Então vamos para a escala monocromática agora. Então, eu dividi aqui essa escala, né? Então 3 escalas, 7 retângulos de 5 por 2, 2 de altura e 5 de comprimento. Então temos aqui 7 retângulos. O último a gente vai pintar, vai deixar o branco do papel, esse daqui, tá? O primeiro a gente vai pintar mais escuro, então a gente vai começar com o lápis 6B. Tá? Eu estou usando um material bem simples, não estou usando nenhum material caro, um material que qualquer um pode utilizar. Então, mais uma vez, você vai começar com o lápis deitado, pintando só em uma direção. Então, nesse começo aqui, eu costumo utilizar começando com essa linha mais na posição inclinada, tá? Mais na diagonal. Tá? Então a gente vai começar fazendo, tá? Suavemente, sem pressionar,
mas utilizando o lápis com a ponta um pouco mais comprida, tá? É importante que você saiba, não utilize lapiseira. A lapiseira ela costuma quebrar a grafite. Então, quando eu faço com estilete. Porém, se tem alguma criança assistindo o vídeo, é importante que você peça ajuda de um adulto, porque o estilete ele costuma causar acidentes, ele pode causar cortes profundos, né? É muito perigoso, mas eu acho muito melhor a gente fazer a ponta do lápis com estilete do que com lapiseira, porque ela naturalmente ela quebra, à medida que ela vai ficando cega, ela quebra. Então a gente pintou numa direção, agora eu estou pintando numa segunda direção. Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo, porque senão ele vai ficar muito, muito grande. Então é importante que você tenha calma. Aprender a pintar, utilizar as técnicas de pintura, exige da gente paciência, tá? Calma. Então eu pintei já em duas direções, eu vou pintar em mais uma e você vai perceber que a cada nova pintura ele vai ficando mais escuro. Tá? Então, você vai fazer isso com o lápis 6B até você conseguir a tonalidade mais escura possível. Então, a gente vai pintando, pintando até conseguir a tonalidade mais escura possível. Depois que você conseguir a tonalidade mais escura possível, aí você vai para o segundo retângulo e vai tentar fazer ele um pouco mais claro que o primeiro. E aí você vai clareando um a um até que o último você não vai pintar, vai ser o branco do papel. Então, você vai ver que eu vou dando algumas demãos, né? E a gente vai tendo aí, eu vou acelerando. Ok, feito o primeiro, vamos para o segundo retângulo, tá? Ele tem que ser um pouquinho só mais claro que o primeiro e chegar no branco do papel no último. A ideia que a gente está trabalhando aqui se você tem uma pintura, um desenho e você tem muita incidência de luz, você vai ter o branco do papel. O branco ele simboliza a incidência de muita luz. A cor mais escura simboliza a falta de luz, a ausência de luz. Então, quando a gente estava trabalhando com pintura, eu até estava conversando sobre isso com os alunos. Enquanto o vídeo está passando, eu vou conversando aqui com vocês. Que na maquiagem, na pintura de tela, na pintura artística, na pintura de parede decorativa, a gente vai estar trabalhando o tempo todo com esses efeitos de claro e escuro, de sombreamento, e você precisa entender isso. Isso é um fundamento básico para a pintura com qualquer técnica, seja lápis de cor, seja lápis 6B, seja lápis de cera, seja pastel seco, seja aquarela, a técnica da aquarela mesmo, seja pintura facial, né, maquiagem. O claro e escuro é base para você aprender a pintar. Então a gente está aqui, eu estou fazendo o segundo retângulo, tá? Eu vou tentar deixar ele um pouquinho mais claro. É claro que de início a gente não tem tanto controle, mas a ideia é que você faça o primeiro mais escuro possível, o segundo um pouquinho mais claro, e aí a gente vai começar a acelerar um pouquinho esse processo, tá? O terceiro um pouco mais claro do que o segundo, e aí a gente vai, tá? Eu até acelerei um pouco mais agora, tá? Mas a ideia é que você tente de todas as formas, fazer com que haja uma variação, a gente consiga perceber essa escala. Então, falando de escala monocromática, mono vem relativo a uma, tá? E cromática é relativo a cromo, cor, tá? Então, a escala monocromática nada mais é do que a variação de uma mesma cor, né, em várias tonalidades, mais claras ou mais escuras. Tá? Então eu estou fazendo aqui o penúltimo, bem fraquinho. Então olha só a técnica que a gente utiliza o lápis. Eu agora vou apagar um pouquinho a borda, porque ficou um pouquinho sujo. O ideal é que não use a mão, tá? A gente use um pincel para você não borrar o papel, né? Eu tive uma professora na faculdade que ela tirava décimos da prova por sujeira. Então, a primeira escala feita com lápis 6B eu terminei. Agora eu estou fazendo com um lápis de cor, tá? Então, vou manter da mesma forma que a gente fez o primeiro, pintando sempre em uma direção totalmente. Depois a gente muda para a segunda direção, tá? Isso dá para fazer com qualquer cor.
Então observe aqui mais uma informação, o lápis de cor eu costumo utilizar, né, nos meus trabalhos o lápis de cor aquarelável. Por quê? Porque ele tem uma consistência, ele adere mais ao papel do que o lápis de cor natural, tá? O lápis de cor normal, ele não tem tanta aderência ao papel, ele fica bem claro, a gente não consegue uma pintura com uma tonalidade mais forte. Então eu prefiro utilizar o lápis de cor aquarelável, mas sem aquarelar, tá? Eu prefiro comprar ele para pintura. É óbvio que existem várias técnicas de pintura, a gente vai estar falando sobre algumas aqui no canal, porém eu estou trabalhando com material básico, não precisa comprar material caro, você vai comprar material simples que você encontra em qualquer papelaria aí perto de sua casa, lápis 6B, o material básico que a gente utiliza o que? Lápis 6B, lápis 4B e o lápis HB número 2. Tá? Eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre a diferença do HB, dos tipos de lápis, tá? E aí a gente tem aqui um lápis de cor, eu vou estar primeiro utilizando essa tonalidade, uma tonalidade mais escura, né? E vindo clareando com ela, mas a gente pode fazer isso com qualquer tonalidade, com qualquer cor. Então a gente vai clareando. Se você perceber que o retângulo anterior não ficou tão escuro quanto deveria, você volta e faz os ajustes. Tá? É importante que você tenha consciência de que isso, de dominar essa técnica, vai ser essencial para você aprender a pintar. Foi a primeira coisa que eu aprendi quando eu entrei na faculdade de artes, tá? Eu estudei na Universidade Federal aqui na Escola de Belas Artes e a primeira coisa que minha professora ensinou a gente a trabalhar foi essa técnica aqui que eu estou repassando para vocês, tá? Depois que eu entendi como é que funciona a escala monocromática, e aí eu fiz com diversas cores e depois com tinta acrílica, com tinta guache, com tinta óleo, a gente vai aprendendo que essa técnica ela pode ser trabalhada com diversos tipos de pintura e também mesmo na pintura digital, certo? O elemento básico da pintura para qualquer técnica. Não importa se seja lápis de cor, lápis de cera, lápis 6B, pastel seco, né, que é um tipo de pintura que muita gente não conhece, porque o lápis de cera é considerado pastel a óleo e o pastel seco, ele parece um lápis de cera, né, mas a gente pinta com ele, a gente espalha com o dedo, tipo maquiagem, né, maquiagem. Então a gente depois precisa aplicar um spray fixador. Mas quem sabe a gente faz aqui um vídeo sobre pastel seco. Mas nesse momento, vamos finalizar aqui esse vídeo com um lápis de cor, né, aquarelável que eu estou utilizando. Eu estou utilizando uma marca bem simples, bem barata que eu encontrei aqui na papelaria. Fiquem tranquilos, não existe necessidade. Eu vejo muitas pessoas falando sobre comprar os materiais mais caros para aprender a fazer alguma coisa. Nossa, gente, quem quer aprender a desenhar, a pintar, utiliza qualquer material. Eu, quando era muito novo, eu utilizava folha de papel que tinha, né, na minha casa, às vezes um caderno utilizado, e a gente tinha uma folha, o fundo da folha estava sem riscar. Era aquela ali que eu desenhava. Tá? Era qualquer pedaço de papel que tivesse um fundo em branco, eu guardava para poder utilizar e fazer desenho. Então, foi assim que eu aprendi a desenhar quando era criança. Quem quer desenhar, desenha com qualquer material, com qualquer tipo de lápis. Muitas vezes também eu desenhava com caneta. Eu fazia escala utilizando a caneta. Tá? Muitas pessoas dizem, nossa, desenhar. Até hoje, às vezes eu paro e começo a desenhar com caneta e fazer esse efeito também de claro e escuro com caneta. Então eu vou agradecendo aqui, né, nesse final do vídeo, agradecendo o teu apoio, curtam o vídeo,
Inscrevam-se no canal, tá? Ative aí o sininho e indique esse vídeo para alguém, tá? Você tem algum colega que está querendo aprender a desenhar, pintar, aprender técnicas novas, diferentes para você trabalhar, desenvolver a sua habilidade. Então, sugere esse vídeo aí para a galera, tá? Dá aí um joinha, comenta, tá? Isso vai ajudar o YouTube a entender que esse conteúdo é importante, tá? Deixa um comentário, deixa aí sugestões de conteúdo que vocês querem. Muito obrigado mais uma vez, tá? Obrigado por assistir nosso vídeo até aqui. Valeu!